E o pessoal confunde muito hoje, Fernando, o controle das emoções com o ignorar das emoções. Ela vai desencadear outro nicho da inteligência emocional, a necessidade de aceitação. Isso é um lugar, é uma zona de perigo, a necessidade de ser aceito, que tá ligado com o quê? Com a comparação e com o julgamento. Você precisa sentir aquela sua emoção, permita aquele sentimento, entenda o porquê daquele sentimento. A gente fala que uma pergunta poderosa muda a sua vida. Pessoas que têm dificuldade de falar não, porque ela tem uma necessidade de quê? Quem tem dificuldade de falar não, pessoal, é uma pessoa que tem necessidade de aceitação. Permita falar não, porque cada sim que você fala pro outro é um não que você fala pra quem? Pra você. Você não tem que dar conta de todo mundo. E aí você vai gerando o quê? Um peso, um excesso nas suas costas. Talvez pode chegar a ponto de entrar no processo de depressão. E nós estamos vivendo o quê? Uma epidemia de saúde mental. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 28. E hoje vamos aprender a como desenvolver a nossa inteligência emocional. Você já parou para pensar que as suas escolhas estão ligadas diretamente às suas emoções? Você está no controle ou está deixando que as suas emoções te controlem? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano. Atua como palestrante, mentora e treinadora, com foco na transformação pessoal e profissional. Produz conteúdo voltado à autogestão emocional, tomada de decisões conscientes e liderança com empatia. Tem a seguinte frase como inspiração: permita-se sonhar com a leveza de uma criança e realizar com a determinação de um adulto. Seja muito bem-vinda, Fernanda Silva. Olá, ouvintes, obrigada pelo carinho, Wesley. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com certeza, né, uma honra. E poder falar mais sobre um conteúdo tão valioso que transforma a vida, que cura pessoas, que conecta e que transforma. Então, muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Fernanda, antes de a gente entrar no nosso tema central de hoje, eu gostaria que você mesmo se apresentasse para a gente quem é Fernanda Silva e contasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Oh, que maravilha! Muito bom quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco da nossa trajetória, até porque as pessoas podem ver e incentivar os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, encorajá-los aí a compartilhar esse link, convidar mais pessoas para participar desse momento aqui conosco, porque todo mundo não começou do nada. Eu falo que nada é do nada. Todo mundo teve uma história, todo mundo teve um desafio, todos temos lutas, todos temos momentos desafiadores, e o mais importante é você ter a perseverança, a consciência, a fé e a vontade. Então a Fernanda começou lá atrás como gerente de negócios do Banco Santander, e sempre muito da área de vendas, sempre fui uma vendedora nata, sempre atuei no segmento no comercial. Então eu fui vendo que era uma aptidão, né? Sim. Então eu me formei em administração, fiz pós-graduação em gestão empresarial, depois eu fiz pós-graduação em gestão de cooperativas, fiquei durante 7 anos no banco, migrei para o Sicoob, trabalhei durante 11 anos e meio na instituição Sicoob. O cooperativismo é algo que cresce muito, né? E ali eu fiz mais uma pós-graduação em gestão de cooperativas. E sempre gostei, tô vendo que você também, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, mas estudar conteúdos das emoções. Sim. Na verdade, pessoal, olha só que interessante, eu nunca gostei muito de estudar. Nunca fui estudiosa, essa CDF da sala, não. Eu fui a mediana. Mas eu sempre fui aquela pessoa do relacionamento, da empatia, do amor, da leveza, da conexão. Eu fui partindo para esse lado. E aí eu fui vendo que isso era o meu dom, que esse era o meu talento. E eu comecei então a estudar. Comecei a estudar o que eu gostava. E me converti também, aceitei Jesus, sou cristã. Sou mãe do Silvio Neto, mãe da Maria Fernanda, esposa do Silvio Júnior. E Deus tem sido bom e generoso em toda essa minha jornada, colocando pessoas, né, que têm sido bênção, que têm sido anjos e que têm me dado a mão. E eu falo que tem pessoas que entram na sua vida, permanecem, outras entram por um período ou por um propósito, né, e assim a gente vai seguindo a nossa caminhada.
E nessa minha jornada de estudo, eu encontrei a inteligência emocional. E fiz uma formação pelo Instituto Evo. E foi algo que eu digo que foi a maior virada de chave da minha vida. Porque depois de 25 anos, como excelente gerente, já em um cargo de gestão dentro da cooperativa, né, gestão estratégica de negócios, com a carreira consolidada, quando eu já fazia tudo fluir, como tudo dava muito certo, mas a inteligência emocional, pessoal, transformou, Wesley, a minha vida. Porque foi nessa busca pelo conhecimento, foi estudando, foi aprendendo, que eu fui pensando assim, gente, mas espera um pouco, tem alguma coisa errada. Eu sou um pássaro, mas eu sou um pássaro que estou dentro de uma gaiola. E eu posso mais. Deus me deu tudo o que eu preciso para romper, para crescer, para voar e para escrever a minha história. E todo mundo tem que deixar um legado. E eu parei e pensei, será que o meu legado, né, vai ser somente esse legado de fazer negócios, de ser excelência em venda, alta performance em relacionamento, em vendas, network? Sim, mas eu posso mais. Há 5 anos, eu criei um grupo. Esse grupo chama Unidas em Cristo. É um grupo de oração, onde eu trago as mulheres para se conectar com Deus. Não é um grupo de religião, mesmo sendo cristã. Hoje o meu grupo tem várias pessoas de várias denominações. E nós nos reunimos todas as quintas-feiras, trazemos a palavra para essas mulheres, cuidamos dessas mulheres. Então hoje o meu grupo tem mais de 250 mulheres. Então esse grupo é lindo, esse grupo é um movimento maravilhoso, esse grupo agrega pessoas, ajuda as pessoas. Então tudo foi me levando a entender, não, eu posso mais, eu posso mais. E aí com a formação, eu resolvi me posicionar dentro da inteligência emocional, porque tudo que mudou, o que virou chaves na minha vida, o que me fez entender sobre procrastinação, sobre autossabotagem, sobre crenças de não merecimento, crenças de escassez, sobre os meus traumas, sobre os meus medos. Tudo o que me fez entender sobre a Fernanda não só me transformou, mas me fez sair da zona de conforto que eu estava para uma zona de confronto. E aí eu comecei a minha jornada e eu falo que um posicionamento, pessoal, muda a sua vida. E eu resolvi me posicionar. E eu lembro que algo que vinha muito forte no meu coração, a minha autoridade, ela foi gerada durante todo esse tempo. Por isso, algo que nós temos muito forte, a nossa imagem. É os nossos valores, são os nossos princípios, é o seu posicionamento. Sabe aquela história de você não ser um vira-folha, mas você pode mudar. Nós vamos mudar de ciclos. Sim, é necessário. Mas você, sempre com a sua essência, sempre com seus valores, sempre com o seu propósito. Então, eu sempre tive muito isso, muito bem definido em mim. Então, por isso que toda a minha trajetória no banco, né, como gerente de banco, foi uma trajetória de sucesso, uma trajetória de vitória, de conquistas. E me posicionar dentro de um conteúdo tão valioso, que eu estava tendo tanto domínio, fez as portas se abrirem. E nada no começo é fácil, como não foi lá atrás, me posicionar, né, entrar no banco como estagiária, depois ser uma assistente, depois uma assistente de um gerente, depois gerente. Enfim, tudo é um processo. E eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira palestra foi muito desafiador, porque mesmo sendo comunicativa, espontânea, gerou medo. Sim. Gerou uma... E agora? Né? E agora não tem jeito de voltar. Então, eu estudei muito, eu me preparei, eu venci os meus conflitos, eu usei a inteligência emocional e tem dado muito certo. E as coisas têm tomado uma proporção onde eu tenho realmente entendido que eu era um pássaro que estava na gaiola, com a porta aberta, e tinha uma floresta lá fora. A floresta é um desafio, mas é um desafio onde você também se desafia todos os dias a eu consigo, eu sou capaz e eu posso. E eu tenho todos os recursos que eu preciso para romper, para escrever uma nova história e para deixar o meu legado. Porque o que eu aprendi dentro da inteligência emocional que mais falou comigo foi: qual é o legado que você quer deixar? E eu ouvia das pessoas assim, Wesley, nossa, você tem o dom da palavra, nossa, você fala com o coração, você fala com a verdade. Nossa, cuidando de tantas mulheres, você me ajudou tanto no meu relacionamento, você me ajudou tanto no meu casamento, com os meus filhos, você me ajudou na minha vida profissional. E eu fui entendendo que tem alguma coisa, isso é um sinal, esse é meu propósito, essa é a minha missão, eu vou me permitir viver isto.
Então, depois de muitos anos aí com a carreira consolidada, eu fiz essa transição de carreira e tem sido maravilhoso, tem sido desafiador, mas todos os dias eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo. Porque quando você tem Deus, quando você tem princípios e valores, quando você tem uma família que te apoia, mas quando você também sabe quem você é e o seu valor, você não tem como dar errado. Então é assim que eu tenho vivido. Quanta experiência, hein, pessoal? E antes de começarmos a nossa conversa de hoje, já deixa o seu like aí no nosso episódio, se inscreva no canal e clique no sininho, ative as notificações para você ficar por dentro de cada episódio novo que tem aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. E é claro, comente aqui o que você quer aprender sobre inteligência emocional, o que você já sabe sobre esse assunto que vai ser o nosso tema de hoje. Fernanda, para iniciarmos, antes mesmo da gente falar sobre inteligência emocional, eu gostaria de saber por você, o que define as nossas emoções? As nossas emoções são definidas muitas vezes pelo nosso passado. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu lá no seu passado, na sua criança, na sua adolescência, em toda a sua jornada de vida, tudo isso vai definir as suas emoções. E a inteligência emocional, o que ela faz? Ela coloca uma lupa nesse passado, para que você volte nele. Aquela frase que todo mundo fala, o passado, com o tempo você esquece. Sim. Não, você não esquece, pessoal. O passado, ele não apaga. O passado, ele fica ali e ele fica no seu inconsciente e todas as suas ações, as suas decisões, as suas emoções estão ligadas nesse inconsciente. E talvez a pessoa comece a fazer coisas que tá no automático, mas é porque tá nesse inconsciente e que tá gerando situações onde ela não consegue controlar suas emoções. Ela não consegue gerir as suas emoções. Então, a inteligência emocional, nós vamos trabalhar a gestão das emoções. Entendi. E tem uma diferença entre as nossas emoções e os nossos sentimentos, ou é basicamente a mesma coisa? Olha só, o que a gente fala dentro da inteligência emocional? Os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções, eles começaram aqui, na sua mente. E é exatamente o que você está pensando e o que você está sentindo e essas emoções, se elas estiverem no positivo, se elas estiverem fortalecidas, você vai ter ações positivas. Você vai ter ações de resultados e vai gerar o quê? Hábitos. E esses hábitos, repetidas vezes, geram o quê? As suas experiências. Você já percebeu aquelas pessoas que estão negativas, que estão reclamando, que estão murmurando, que estão sempre reclamando? Essa pessoa está trabalhando com pensamento, com sentimento e com as suas emoções só no negativo. Com as suas dores, com seus medos, com seu julgamento. E aí o que acontece com essa pessoa? Todas as suas ações, todos os seus hábitos vão gerar o quê? Um resultado negativo. Isso vira Um ciclo. um ciclo. E um ciclo vicioso. E um ciclo que não deixa você ser a sua melhor versão com os recursos que você tem hoje. Dentro da gestão das emoções, o que nós falamos? Seja a sua melhor versão com os recursos que você tem. Sim. Mas como você vai acessar os seus recursos se talvez você está preso nessas emoções negativas, se você está preso nesse passado de dor, se você não consegue desenvolver essa alta performance, se você não consegue entender de onde vem tudo isso? Então, a inteligência emocional é você passar por um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, para primeiro, quem eu sou? Quais são minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Qual é o meu perfil comportamental? Sim. E é até bacana que o grande Tiago Brunet está falando essa semana toda sobre inteligência emocional, e lá ele está falando sobre as linguagens de amor que a gente trabalha na inteligência emocional. Eu sou uma pessoa que eu tenho como linguagem de amor presente, toque físico. Eu sou uma pessoa que eu tenho como força pessoal uma integridade, honestidade. Eu estou num ambiente que está denegrindo tudo isso. Então, imagina você estar num ambiente de muita hostilidade, de muita pressão, de muita corrupção, de muitas coisas que estão chocando com seus princípios e valores, mas você não sabe quais são eles. Então, dentro da inteligência emocional, você vai descobrir quais são os seus valores. O seu valor é integridade e honestidade, e você está num ambiente que está poluído, aquilo está fazendo você não ser sua melhor versão. Aquilo, ao invés de te projetar, aquilo não está te projetando e mais, aquilo está te consumindo. Porque nós precisamos, Wesley, dissipar poder. Os ambientes, Sim. você precisa dissipar poder e não consumir o seu poder.
E quando você sente que está pesado, que essa energia está pesada, que está consumindo o seu poder, é porque você não está num ambiente onde você está usando as suas forças. Sim, acaba que você não está consumindo a energia do ambiente, você está sendo consumido pelo Exatamente. ambiente, né? Você não está vivendo, mas você está sobrevivendo. E, Fernanda, emoções como pessoas que têm um certo grau maior de alegria, de felicidade, até mesmo de tristeza, de raiva, esses tipos de emoções, a gente pode considerar que são emoções hereditárias, já vem mesmo desde o nosso nascimento ou não? Depende. Essas emoções, o seu perfil comportamental, ele vai sendo moldado e talvez ele pode até ser adaptável. Mas muita coisa que você herdou, por exemplo, pessoas que têm uma tendência a ter depressão. Ah, mas o meu avô tinha, meu pai tinha, então eu tenho. É você aceitar uma situação que ela pode ser transformada. Mas primeiro você precisa o quê? Identificar. Sim. Você precisa romper com alguns padrões de repetição, e aí nós vamos trabalhar, Wesley, dentro da inteligência emocional, nós chamamos de ciclo da autossabotagem. Vem da sua hereditariedade? Vem. Vem do seu passado? Vem. Aonde você foi ferido? Você viveu no seu passado um evento de injustiça. Alguém te feriu. Alguém te machucou. Você viveu um evento de alto impacto emocional. E aquele evento de alto impacto emocional ou estímulos gradativos de coisas ruins foi te moldando. Foi fazendo você, talvez, ser um adulto hoje com medo. Porque o que acontece com o Wesley do presente, o Wesley, um homem? O Wesley do presente, ele foi uma criança no passado. E ele não ouviu, ele não viu, ele não sentiu. E aquilo, no seu presente, se você tem 3 situações, ou você vai repetir, ou você vai repelir, não quero, e vai ser o protagonista da sua história. E o que acontece? A nossa tendência é repetir. Por quê? Porque minha mãe foi assim, porque minha avó era assim. Então eu sou assim. E aí há o autoconhecimento. Não, eu não sou assim. Pai, mãe, eu honro você pela vida, pelo amor, porque eu sou quem eu sou pela sua vida, mas eu não vou te honrar pela dor, pela revolta, pelo medo, pela falta, pela doença. E você quebra esse ciclo de padrão de repetição e passa a ser o quê? O protagonista da sua história. E decide escrever uma nova história. Então, essas emoções estão muito ligadas a essas crenças, a esse ciclo da autossabotagem. Mas o primeiro passo, Wesley, é identificar tudo isso. Fez sentido? Fez sentido. E a inteligência emocional é desde a identificação até a gente controlar e ressignificar essas emoções? Exatamente. Você precisa enxergar. Como que você vai lutar com algo que você não consegue identificar? Então, dentro da inteligência emocional, você precisa primeiro passar por esse processo de autoconhecimento, esse despertar. Você precisa passar por esse destravar, para você tomar algumas decisões. Então, eu despertei, entende? Eu tomei e agora eu estou fazendo o quê? Eu estou destravando e eu estou tomando decisões. A inteligência emocional, ela vai te ajudar a entender, para você olhar aquilo, para você ressignificar esse passado e para você contar uma nova história para o seu cérebro. Por quê, Fernanda? O seu cérebro, ele acredita na história que você conta para ele. Isso é neurociência. E o nosso cérebro, ele não distingue o que é verdade do que é mentira. Então, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Se eu falar para você agora, imagine um violão com asas. Você vai imaginar um violão com asas. Mas se eu falar para você algo que você não tem aquela imagem formada, você não vai conseguir imaginar. Porque o que você não conhece, você não imagina. Então, é pegar tudo o que você conhece no positivo, contar uma nova história para o seu cérebro, uma história de que você pode sim mudar coisas, que você pode sim fazer alguns exercícios para que você seja transformado. Como mentora, hoje eu trabalho essas emoções. Como mentora, nós fazemos tarefas, nós fazemos muitas atividades, aplicamos ferramentas para que a pessoa aprenda. Nós passamos por leitura de livros, filmes. Por quê? Porque é tudo coisas que tá te destravando o seu emocional. Quando você lê um livro, no livro, eu li um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Até indica aí para os nossos,
né, para os nossos ouvintes. Esse livro do Flávio Augusto, ele vai falar ponto de inflexão. E esse livro, ele fala, saia do efeito manada. Sim. Então, para de se justificar, mas eu sou assim porque meu pai é assim. Ou eu sou assim porque eu passei por isso. Eu sou assim porque você não sabe o que é que eu passei. Pare de contar historinhas, né? Porque o nosso cérebro começa a acreditar nessas historinhas. Por quê? Você criou. E se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, as duas coisas, tá certa. Então, não é muito melhor você acreditar que você pode? Sim. E aí você vira o jogo da sua história. Boa. E Fernanda, uma coisa que eu queria ver com você também, eu acredito muito nisso, principalmente vendo temas recentes sobre o assunto. Você acha que a grande questão hoje das pessoas é a falta de identidade, as pessoas não se conhecerem? Com certeza. Eu não digo que é só isso, mas eu digo que é um forte pilar. Porque para você tomar as decisões certas, você precisa saber quem você é. Eu acabei de contar da minha história, dessa transição, exatamente quando eu passei por um processo onde eu entendi que a gestão das minhas emoções, identificar as minhas forças, olhar para as minhas crenças, ver aonde eu estava me auto-sabotando, saber os ambientes que eu estava e que não era para eu estar mais, saber as mesas, saber tomar decisões assertivas, sair do ponto A e ir para o ponto merecido, que é o nosso ponto que nós realmente, voltando para a Bíblia tem um versículo, que fala assim, que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Sim. E muitas vezes nós não acessamos essa vida abundante, por quê? Porque não sabemos quem nós somos. Nos perdemos a nossa verdadeira identidade. É como se vários post-its fossem colocados em você. Coloca um post-it aqui, outro aqui, outro aqui, e você começa a falar, quem eu sou? Não, eu sou mãe, eu sou gerente, eu sou palestrante. Não, Fernanda, quem é você? Qual é a sua essência? Quais são os seus valores? Quais são suas forças? Qual é o seu perfil? Você lida bem com esse perfil? O que você faz para melhorar esse perfil? O que você faz para diminuir o ponto, né? Intensificar mais esse ponto seu de perfil, que é um influente, dominante. Então, às vezes a pessoa fala assim, o que é esse perfil? O que são suas forças pessoais? Qual é a minha linguagem de amor? Como eu me sinto amada? Como eu me sinto valorizada? Isso não vira o jogo da sua vida? Sim. Você saber, você dar sentido para aquilo que você está fazendo. É você sentir você. É você falar com você. É você fazer perguntas poderosas para você. É você olhar para sua criança machucada. É você colocar uma lupa naquilo que talvez você quer esquecer. E tudo aquilo que você tenta ignorar é aquilo que, de uma certa maneira, vai voltar e vai voltar de uma maneira que vai te causar dores e feridas emocionais. Sim. É aquele famoso raçar a sujeira para debaixo do tapete, né? Exatamente. E você acha que o que causa isso, essa questão de falta de identidade das pessoas, está ligado diretamente com o ambiente que as pessoas estão inseridas, maus hábitos também, até mesmo a comparação, comparar o palco de uma pessoa com o meu bastidor. Eu acho que é muito problemático isso, né? Sim. Eu ouvi recentemente que a comparação não tem lado positivo. Mesmo a gente se comparando com nós mesmos, a gente, ao invés de comparar, tem que modelar outras pessoas, modelar nós mesmos, o eu de hoje com o meu eu que pretendo ser amanhã. Então você acha que essa parte de não saber quem eu sou tá ligado com esses fatores também? Com certeza. Porque e pensa comigo, se você não sabe quem você é mais ou menos como aquela frase assim, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai servir. Então, se eu não sei a minha verdadeira identidade, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei as minhas forças, se eu não sei as minhas âncoras de carreira, se eu não sei o meu perfil comportamental, se eu não sei de onde que eu estou me auto-sabotando, de onde eu estou procrastinando, por que eu estou tendo crenças de escassez, crenças limitantes, crenças de não merecimento, se eu não sei nada disso, qualquer régua vai servir para mim. E aí eu vou querer sempre ficar que jeito? Buscando, buscando. Mas a mudança que nós queremos, eu falo muito isso, ela não está lá fora. Ela está de dentro para fora. Sim. Não é os outros que geram a sua autoridade, é você que se posiciona com a sua autoridade. É você que gera tudo isso com clareza, com empatia, com sabendo quem você é, rompendo as suas barreiras, ressignificando o seu passado, criando as suas crenças fortalecedoras, eu sou, eu tenho, eu posso, repelindo o seu passado, não repetindo, sendo a protagonista da sua história. Isso não vira o jogo da sua vida?
E aí o que que acontece? As pessoas estão perdidas, vai para onde? Pro telefone. E aí, não, mas para mim não vai dar certo, porque eu não tive essa chance. Mas para mim não vai dar certo, porque eu não tive esse convite. Faça as coisas acontecerem. Quando você gera autoridade, quando você faz isso, você se conecta com os lugares, você se conecta com as mesas. Só que eu não acredito que essas feridas emocionais venham de agora. Ela vem do nosso passado. Sim. Então, para você, quem está se comparando, quem tem essa dificuldade, a autocomparação, com certeza essa pessoa lá no passado, ela foi uma pessoa que ela passou por vários eventos de injustiça. De quê? De comparação. De quê? De autocobrança. De quê? Engole o seu choro. Não fez mais que sua obrigação. Não está bom. Quantas pessoas sofreram bullying? Quantas pessoas sofreram um evento de injustiça de alto impacto emocional, como, por exemplo, que nós sabemos, né? Passar aí por um toque diferente, tá? Talvez foi uma pessoa que realmente foi violentada, talvez é uma pessoa que cresceu em um lar disfuncional. E eu falo isso com muita leveza, Wesley, porque nós não devemos achar culpados. Quem procura culpados vai ferir quem? Vai ferir inocentes. Os nossos pais, os pais dos nossos pais, eles só deram o que eles conseguiram dar e deram o melhor. E deram o melhor. Tome para você a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade não procure culpados, mas entenda, honre o seu passado, identifique de onde vêm as suas dores. Por isso eu estou me comparando. Medo. Hoje algo que paralisa as pessoas é o quê? O medo. O medo de não dar conta, o medo de não ser aceito, o medo do novo, o medo do outro ser melhor, o medo do julgamento, o medo da comparação. E o medo, ele é real ou ele foi colocado em você? Você nasceu com medo? Não, colocaram medo em você. E aí você vai repetindo esses padrões e você tem uma tendência de ficar se comparando, se anulando, procrastinando. Por quê? Por causa dessas dores que estão lá no seu passado. Por isso, o ressignificar dentro do nosso processo ele é tão importante. E sabe o que é o mais engraçado, Fernando? Eu tava parando para pensar, até tava conversando isso ontem com um amigo meu. A gente tem muitos medos, né, de tentar fazer certas coisas, receios e tal. E o mais engraçado é que mesmo a gente deixando um legado, a tendência é que daqui 2, 3 gerações a gente não vai estar mais aqui e a tendência é ninguém mais nem lembrar da gente. Por exemplo, eu não lembro do meu avô, que eu não convivi com ele. Quando eu nasci, ele já era falecido. O meu tataravô mesmo nem se fala. Então, o engraçado é isso, né? A gente tem medo do hoje, do agora, de tentar ser a nossa melhor versão, sendo que daqui 2, 3, 4 gerações ninguém sequer vai lembrar da gente. É muito engraçado isso. E você deixou, é igual aquelas frases, né? Que no cemitério tem muito talento enterrado, né? Sim. Tem muitos sucessos ali, mas por quê? O medo, né? O medo. E aí tem também, eu não sei onde eu li isso, onde eu ouvi, mas eu sei que eu já ouvi. Que o cara que foi campeão, que vários troféus, várias honras, vários méritos, né? E aí ele partiu, e aí depois de muito tempo, mudou os moradores daquela casa e pegou todos aqueles diplomas dele, todas aquelas medalhas e jogaram no lixo, né? Então assim, só que pelo menos ele deixou um legado. Sim. Mas nós precisamos viver o hoje. Por isso essa frase, seja a sua melhor versão com os recursos que você tem hoje. Por quê, pessoal? Para você que está aí nos ouvindo, talvez você olhe e fale assim, nossa, mas o outro sabe mais, o outro entende mais, o outro é melhor, o outro teve mais oportunidade. Isso é historinha. Você só vive uma vida que você tolera. Você só vive uma vida que você atraiu. Então, para de contar histórias, e se for para contar histórias, conta uma história de vitória, de possibilidades, porque o seu cérebro acredita na história que você conta para ele. Então, que bom, use isso a seu favor. Uau, se o meu cérebro acredita na história que eu conto para ele, então eu vou criar uma visão de futuro, de um mundo de possibilidades, de coisas que eu posso fazer, de coisas que eu posso mudar. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? O que você está fazendo hoje, agora? É até para você ficar incomodado com essa fala. Vai te levar no lugar onde você quer estar? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Qual o movimento que você está fazendo hoje para sua vida ser transformada? Quais são os mentores que você tem ouvido? Quais são as mesas que você está sentando? Quais são os livros que você está lendo? Nós somos a média das pessoas que nós convivemos.
E se você viu e ouviu e viu coisas que foram ruins, que foram degradáveis para sua vida, que te feriram, ok, conta uma nova história. Dentro da mentoria Cura, eu ensino a contar essa nova história, eu ensino a ressignificar esse passado, para você viver essa possibilidade, como você disse. Viva, faça valer a pena. Você tem um palco, você tem um espaço, você tem uma luz, você tem um propósito. Deus fez todo mundo diferente, por quê? Você não vê ninguém igual a você na rua. Por que Deus fez você tão diferente, com um tom de voz diferente, com a pele diferente, com esse pigmento diferente? É só você, você é única no mundo inteiro. Para falar, você é especial, você é diferente, você tem um brilho e você pode sim fazer diferente. Mas você precisa acreditar, você precisa mandar um comando para o seu cérebro de que eu posso. Realmente, eu sou capaz. Troca o seu não por é possível. E é possível. Fernanda, mais uma coisa aqui, que eu acho que acontece muito também com as pessoas. Você até já falou um pouco sobre isso. A questão de clareza. As pessoas hoje não têm clareza do que elas querem. Por exemplo, você falou a questão de mentalizar uma questão, né? Visão de futuro. Mas as pessoas não sabem nem qual a sua visão de futuro, não tem clareza nem da sua visão de futuro. O que as pessoas devem fazer hoje para ter mais clareza no que elas querem da vida? Excelente pergunta. Olha só, para você ter clareza do que você quer, para você conseguir construir na sua mentalidade uma visão de futuro, você tem que voltar no seu passado. Você tem que ressignificar o seu passado. Você tem que entender de onde está vindo aquilo que não te deixa romper. A gente fala que você vai resolver as suas pendências do passado, você vai olhar para as suas feridas emocionais, você vai ver esses gatilhos mentais, de onde que a sua crença está gritando, para você viver um seu presente, essa abundância que Deus prometeu para nós, e a partir daí você consegue ter uma visão de futuro. Realmente, por que as pessoas não têm clareza? Porque ainda estão presas no seu passado, nos seus medos, no não merecimento, se auto-sabotando, procrastinando. Hoje a procrastinação, quantas pessoas estão paradas? E aí como que você vai ter clareza se você não está conseguindo nem parar de procrastinar? Como que você vai ter clareza de uma visão de futuro extraordinária, de um mundo de possibilidades, Wesley, se você ainda está preso em uma visão de passado de impossibilidades? O que você ouviu? O que você viu e o que você sentiu? Dentro da mentoria Cura, a gente tem dos nossos processos é exatamente identifique as suas crenças. Por que você acha que você não merece ser próspero, abundante? E quando a gente fala em prosperidade e abundância, não é só dinheiro. Sim. O dinheiro, no pilar de 7 riquezas, o dinheiro é o último. A primeira riqueza da nossa vida é Deus. Depois é pai e mãe. Por que pai e mãe, Fernanda? Porque se você não honra o seu pai e a sua mãe, como que você vai ter clareza? Você precisa aceitar. Você precisa entender que você é 50% seu pai e 50% da sua mãe. Então, você tem que identificar isso. Depois, terceiro passo, terceira riqueza, autoconhecimento. Quarta riqueza, saúde. Quinta riqueza, propósito. Sexta riqueza, inteligência emocional. E sétima riqueza, dinheiro. Então imagina, poxa, se eu tenho inteligência emocional, se eu tenho saúde, se eu tenho pai e mãe bem resolvido na minha vida. Se você tem pendência com seu pai e com a sua mãe, volta, resolve. Perdoa, declara o seu eu perdoo, eu aceito e eu aprendi. Declarar o seu eu perdoo, eu aceito e eu aprendi vira a chave da sua vida. Por quê? Porque tem pessoas que estão presas e não têm clareza porque não conseguiram perdoar. Porque não conseguiram aceitar e aí estão presas naquela situação de dor, de mágoa, de rejeição, de autoflagelação, entende? Se punindo. A culpa. Pessoas não têm clareza do seu futuro porque estão se sentindo o quê? Culpadas. Fez sentido? Sim. Eu consigo identificar pessoas, ou até eu mesmo, quando eu tenho uma baixa inteligência emocional? Eu consigo fazer essa identificação? Sim. Exatamente quando dentro da mentoria, eu começo fazendo algumas perguntas. Exatamente quando nós vamos identificando essa falta de clareza, essa falta de propósito, essa falta de visão de futuro, a gente entende que você está precisando trabalhar o quê?
a sua inteligência emocional. Dentro da mentoria, você acessa uma plataforma e nessa plataforma nós vamos descobrir se a sua mente está blindada, se você está se auto-sabotando, se você realmente é uma pessoa que, de acordo com o que você vai responder na ferramenta, se você tem visão de futuro. E por incrível que pareça, tem pessoas que têm zero visão de futuro. Estão vivendo, não. A gente fala que você para de viver e você começa a sobreviver. Sabe o tanto faz? E aí você cai nesse conto do tanto faz. Então, dentro da mentoria, eu aplico ferramentas comprovadas, cientificamente, validadas, que você vai identificar. Aí você toma um choque. Uau! Tô com inteligência emocional? Zero. Não tô com a minha mente blindada, não tô sabendo gerir com essa emoção, não tô conseguindo falar não tô dando muita explicação, tô ajudando todo mundo, quero me encaixar em todos os lugares. E isso vira o jogo da sua vida. Por quê? Identificou? Identificou. Primeiro, então, você o quê? Identificou. Depois nós vamos o quê? Trabalhar tudo isso para criar uma nova, dentro do método, uma nova leitura da sua verdadeira identidade. E aí, a partir daí, você começa a ter essa visão de futuro. E o interessante é que é um processo contínuo, né, Fernanda? Sempre, sempre. Você não vai na academia para criar músculo? Você não tem que ter uma alimentação saudável para ficar com o corpo saudável? A mente é a mesma coisa. Mentalidade de alta performance, Wesley, é você trabalhar a sua mente a seu favor. É exercício, é palavras poderosas, é construir essa mentalidade de que você pode, que você é capaz. É você quebrar e tirar essas crenças que tá te paralisando, que tá te sufocando, que não tá te deixando romper. E o pessoal confunde muito hoje, Fernando, o controle das emoções com o ignorar das emoções. Por exemplo, eu tô com raiva momentânea. Eu, ao invés de tentar resolver essa minha questão de raiva, eu simplesmente abro um sorriso ali e para tentar ignorar aquele sentimento, aquela emoção. Acontece muito isso? Então, muito bacana as suas perguntas, porque olha só, ela vai desencadear outro nicho da inteligência emocional. A necessidade de aceitação. Isso é uma zona de perigo. A necessidade de ser aceito. Que está ligado com o quê? Com a comparação e com o julgamento. Você precisa sentir aquela sua emoção. Tá com raiva? Identifica, eu tô com raiva. Permita aquele sentimento. Entenda o porquê daquele sentimento. A gente fala que uma pergunta poderosa muda a sua vida. Entende? Para você não reprimir aquele sentimento. E você fazer o quê? Engolir. Pessoas que têm dificuldade, você já deve ter visto muito isso. Dificuldade de falar não. Sim. Porque ela tem uma necessidade de quê? Quem tem dificuldade de falar não, pessoal, é uma pessoa que tem necessidade de aceitação. Você tem uma necessidade de ser aceito, porque talvez você tenha medo do julgamento, você tem medo da rejeição. E aí o que você faz? Você começa a falar sim para todo mundo. Você começa a ser bom para todo mundo. Você começa a se anular para agradar as pessoas. E aí você também cai no quê? Numa zona de perigo de o quê? Tô perdendo a minha identidade. Tô querendo encaixar num lugar que talvez não é para você. Entende? Então, dá sentido para esse sentimento. Permita sentir aquilo. Permita falar não, porque cada sim que você fala pro outro é um não que você fala para quem? Para você. Você não tem que estar em todo lugar. Você não tem que dar conta de todo mundo. E aí você vai gerando o quê? Um peso, um excesso nas suas costas. Você vai gerando uma sobrecarga. E aí você talvez pode chegar a ponto de entrar no processo de depressão, entrar no processo... Eu sempre digo que nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, eles têm que estar conectados. E quando você começa a não gerir as suas emoções, a sua alma, que no caso é a mente, ela começa a desconectar do seu espírito. E aí o que acontece? O seu corpo grita. E como que o meu corpo grita, Fernanda? Dor de cabeça, insônia, falta de libido, que mais? Quantas doenças psicossomáticas, Sim. Depressão, ansiedade, palpitação, tanta coisa, doença de pele. E nós estamos vivendo o quê? Uma epidemia de saúde mental. O pessoal prefere buscar a cura do que a prevenção, né? Exatamente. Tanto que hoje, atuando como uma gestora das emoções, né? Em comportamento humano, já foi aprovado, inclusive, tá? Ela vai entrar em vigor agora a partir do dia 26 de maio, uma nova NR1, onde as empresas terão que olhar
essa parte dos seus colaboradores no quesito saúde mental. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo, né? Turnover aumentando. E as pessoas estão perdidas nas suas emoções. Nunca houve uma época onde o índice de afastamento fosse tão grande por problemas psicológicos, por problemas mentais. Quantas pessoas estão com a alma adoecida e o corpo gritou? Porque a alma desconectou do quê? Do espírito. Então, é um equilíbrio. A gente precisa buscar esse equilíbrio. Dentro da mentoria, eu trabalho muito, a gente chama de essa roda da vida, né? É olhar como que tá a sua vida no lado espiritual. Como que tá o seu espiritual? Como que tá a sua vida conjugal? Como que tá a sua vida profissional, do seu lado profissional? Como que tá a sua alimentação? Como que tá? Então, é um conjunto de coisas. E todas as vezes que você está sobrecarregando uma área da sua vida, pode ter certeza que é um plano de fuga. Todas as vezes que você está sobrecarregando alguma área da sua vida, é um plano de fuga. Há um excesso. E esse excesso é uma fuga. Até no episódio passado, Fernanda, a gente conversou sobre esse livro, O Óbvio que Ignoramos, do Jacob. Eu até queria te perguntar, você acha que essa não gestão das emoções é um óbvio que muitas pessoas ignoram? Sim. Por que eu fui transformada? Porque eu decidi ser transformada. E uma decisão certa, ela anula todas as erradas. Porque um alcoólatra, né? Ele sai do alcoolismo porque ele reconheceu que ele é um alcoólatra. E quantos alcoólatras você conhece que não reconhece que são alcoólatras? Quantas pessoas que têm um vício e ele não reconhece esse vício? E ele só fala assim, eu preciso de ajuda, me leva para uma clínica. Ou seja, é o óbvio que ignoramos, não nesse livro não. Esse é óbvio. A mudança, ela só começa, ela só acontece onde? É lá fora? É aqui dentro. Você só muda quando você decide mudar de dentro para fora. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que despertar. Despertar, destravar e decidir. Uma decisão certa vai anular todas as suas decisões erradas. Então, se a pessoa não passar por essa autoconsciência, autoanálise, né? Se ela não souber quem ela é, como que ela vai querer mudar? Uma das características de quem está se auto-sabotando, Wesley, isso é muito sério, é você contar uma história tão bem contada, você se torna um contador de história que você mesmo acredita na história que você conta. Porque o seu cérebro acredita. É as famosas narrativas e historinhas que a gente conta para nós mesmos, né? E, Fernanda, como é que essa não gestão das emoções influencia os meus relacionamentos, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional? De que forma isso impacta esses meus relacionamentos? Então, dentro da inteligência emocional, né, um dos papas aí da inteligência emocional, Daniel Goleman, o que ele vai dizer? Que essa empatia é você primeiro saber quem você é. Primeiro que em um mundo com bilhões de pessoas diferentes, umas são introvertidas, outras são extrovertidas. Tem pessoas que são mais razão e outras pessoas são mais emoção. Dentro do perfil comportamental, uns são mais influentes, eu sou um influente, dominante. E talvez o Wesley é um analítico, estável. Então, como que nós vamos gerir essas emoções? Como que nós vamos aprender a lidar? Primeira coisa, vai voltar no mesmo lugar, sabendo primeiro quem você é. Porque quando você entende quem você é, você só está entendendo que o outro ele só é diferente de você e que está tudo bem. Que ele só tem um tempo diferente, ele só tem uma leitura diferente, mas ele também tem outras coisas e outras aptidões que você não tem. Então, a primeira coisa, segundo o Daniel Goleman, é essa empatia. É saber como as pessoas trabalham. E a partir de quando você entende como as pessoas trabalham, o que motivam as pessoas, como elas se sentem, aí você começa a gerar o quê? Fazer com que você traga elas para perto de você. Para você se relacionar melhor com as pessoas. Imagina uma pessoa que não sabe lidar com ela mesma, como que ela vai lidar no relacionamento, lidar no ambiente de trabalho? Isso é algo muito bacana. Porque hoje, quando a gente pensa em empresas, a empresa contrata pela inteligência intelectual. Contrata porque é um currículo impecável. Mas demite por quê? Conflitos. A pessoa não sabe. Briga com todo mundo, grita com todo mundo, ou se anula, ou às vezes não aceita um feedback, ou às vezes se torna uma pessoa vingativa,
que tem dificuldade de aceitação, dificuldade de mudança. E hoje, gente, a flexibilidade, a resiliência, né? E a facilidade de adaptação. A gente está passando aí por essa transformação, né, da inteligência artificial, que realmente muitos postos de trabalho, com certeza, vão deixar de existir. Imagina uma pessoa, Wesley, que não sabe lidar com as suas emoções, que não sabe quem elas são, que não aprenderam a desenvolver novas habilidades. E aí? Como que essa pessoa vai lidar, vai gerir tudo isso? E aí, corpo, alma e espírito. Vai acontecer o quê? A alma, que é a sua mente, vai desconectar do seu espírito e o seu corpo vai sentir. Fez sentido? Essa parte de inteligência artificial, pra mim, tudo que é operacional vai deixar de existir um dia. Tudo que é operacional. Olha o chat. Você vai lá, né? Não, e o chat, por exemplo, é uma coisa, entre aspas, que é mais acessível para todo mundo, mas pode-se dizer que é a pontinha do iceberg, o chat. Tem várias inteligências emocionais, você já deve ter visto, porque você já está nesse meio empresarial. Inteligência artificial que já está substituindo um comercial de uma empresa. Exatamente. Você liga na empresa, você está tratando com uma inteligência artificial em voz mesmo, que dá a impressão que é uma pessoa falando com você. Então já está acontecendo esse processo. Exatamente. Agora imagina esse contexto para um ser humano que não sabe lidar com as suas emoções, que não sabe gerir as suas emoções. Como que ele vai ter essa linguagem? Como que ele vai digerir tudo isso? Posso falar? Tem gente que vai pirar, né? Sim. Porque se você não entender, para você atender, para você se adaptar, para você ser flexível, é igual a história da árvore. Em uma grande tempestade. Uma tempestade, revolta. Imagina qual árvore que vai sobreviver? É aquela forte, com a raiz forte, ou é aquela taboquinha fininha? Pode falar? Não é a raiz forte. Porque ela está tão enrijecida, ela está tão endurecida, que naquela tempestade vai arrancar a árvore, a raiz, a calçada e o asfalto. Você já deve ter visto. Agora, olha depois de uma tempestade, aquelas que são mais flexíveis. Olha lá aquela taboquinha. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas ela permaneceu. E assim vai ser. Aqueles que são mais flexíveis, que souber lidar com as suas emoções, que aprender a adaptabilidade, né, se adaptar, a gerar esses conflitos internos, a saber gerar essa empatia, que é diferente de simpatia, né? A empatia é eu me conectar com o outro, é eu me colocar no lugar do outro, gerar conexão. Isso a inteligência artificial não vai fazer, não. E quem sai na frente? Desenvolveu a inteligência emocional? Desenvolveu a habilidade de se conectar com as pessoas? Acabou. Você vai ter. Sim. Faz sentido, Wesley? Você vai ter o seu lugar. Por quê? Quem tiver antenado a cuidar de você, invista em você, invista em treinamentos, invista em mentorias, invista em curso, porque isso isso não tem preço. Isso é valor. Para você aprender a gerir as suas emoções, para você desenvolver novas habilidades, para você se desafiar, para você crescer mentalmente, para você desenvolver essa mentalidade de alta performance. E aí, através disso, você fala, ninguém te toma seu lugar. E aí você sabe que você tem que construir o seu ecossistema. E eu falo que construir um ecossistema, isso é o grande diferencial. É pessoas que não compram o que você vende. Ela compra você. É a experiência que você gera, é essa empatia. Não compra um produto ou um serviço, né? Compra a transformação Exatamente. que você causa ali na vida da pessoa. Agora, falando sobre essa parte empresarial, Fernanda, você acha que a inteligência emocional me torna mais produtivo na minha empresa? Com certeza. Inteligência emocional, se você desenvolver a gestão das suas emoções, você vai se tornar uma pessoa, primeiramente, bem resolvida com você mesmo. Você vai saber quem você é. Você vai ter autoanálise, autoconsciência, flexibilidade e você vai conseguir não só ser mais produtivo no seu trabalho, mas você vai conseguir também parar de procrastinar para você poder fazer coisas na sua vida que talvez estava parada e gerar resultados. E você também vai conseguir nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento conjugal,
o seu relacionamento com os seus filhos. Por quê? Você vai olhar o seu filho e saber que ele só é diferente. Que ele só tem uma linguagem de amor diferente, que ele só tem um perfil comportamental diferente. Então você vai melhorar não só a sua produtividade, mas você vai melhorar em todas as áreas dos seus relacionamentos. Mas procrastinar é tão bom, Fernanda. Não. Quando você falou que procrastinar é tão bom, você já mandou uma informação pro seu cérebro. Que procrastinar é tão bom. Qual que é o sentimento que você tem depois que você procrastina? De frustração. Aí já não é tão bom, não. É. E uma das ferramentas que a gente trabalha muito é a procrastinação, porque a procrastinação, ela é uma consequência de uma autossabotagem. E aonde você está se autossabotando? E por que você está se autossabotando? Então a gente faz um destrave mental mesmo, profundo, que incomoda, que tira a pessoa da zona do conforto e vai para o confronto para ela ser transformada. Porque procrastinar, pessoal, não é bom. E como é que eu consigo me manter equilibrado, manter as minhas emoções equilibradas no momento de pressão ali, no momento de pressão empresarial? Bom, o que não é brinquedo, porque no momento de pressão, o que vai acontecer, né? Vai ser liberado um cortisol ali no seu corpo, e aí a sua tendência talvez é o quê? Ou é desistir, ou é ter uma reação ali inesperada. Então a gente tem muitas técnicas, e aí uma das técnicas que nós usamos ali dentro da inteligência emocional é a técnica da respiração, dessa automedicação, dessa automeditação, para você lidar naquele momento. É uma técnica de você fazer a sua âncora, ancorar nos seus momentos difíceis. É uma técnica dos 6 segundos. Então, nós vamos desenvolvendo ferramentas junto com os mentorados para que eles possam lidar nesses momentos de pressão. É entendendo que você não vai dar conta de tudo, é aceitando as suas limitações. Primeira coisa, não querer ser aceito em qualquer ambiente, porque nem todo ambiente é para você. E se você primeiro souber que o seu perfil comportamental, se você não é uma pessoa que está disposta a passar por essa pressão, você está na função errada. Porque tem pessoas que são extremamente adaptáveis a essa pressão. Outras têm um perfil comportamental que ela precisa de estar num ambiente de mais tranquilidade, de mais paz, de mais previsibilidade. Então, mais uma vez, quando você entende o seu perfil, quando você entende quem você é verdadeiramente, você vai entender, será que essa pressão é para mim? Ou será que se eu permanecer aqui nesse estado, eu não vou adoecer? É por isso que é importante ter um profissional nessa área em empresas, né? Sim. Para identificar até o perfil de cada colaborador. Muito. E eu falo que dentro das empresas, Wesley, o empresário, né, o CEO, o dono, o gestor, quando ele se atenta para isso e ele começa a trabalhar tudo isso com seus colaboradores, vai ficar muito mais leve. Por quê? A gente vai falar da organização, da missão, da visão, do propósito, ok. Mas qual é a visão do seu colaborador? Qual é a missão do seu colaborador? Qual é o propósito do seu colaborador? Qual é o perfil dele? Aonde ele vai passar melhor? Aonde ele vai produzir melhor? Talvez seja um ambiente mais competitivo. E quando a gente fala de uma pessoa que é mais competitiva, a gente fala de um perfil dominante. Mas se eu pego uma pessoa que tem um perfil estável e jogo no perfil e jogo num ambiente competitivo, não vai dar certo. Fez sentido? Sim. Então imagina o quanto que hoje um profissional de gestão das emoções é necessário dentro de uma empresa. Né? Entendi. O quanto que isso muda dentro dessa perfil organizacional, que a empresa ela quer resultado? Sim, toda empresa precisa e quer resultado. Só que o resultado, muitas vezes, ele está ligado a quem? A um ser humano. Tem uma pessoa ali. Tem alguém ali que tem um sentimento, que tem um pensamento, que tem uma emoção e que tem algumas arestas que ele precisa resolver para depois, é quando você primeiro entende para depois você atender. E quando você muda a ordem de tudo isso, não vai dar certo. E você ganha dos dois lados, né? Você ganha em receita, Sim. porque você vai ter uma receita maior, e você ganha em custo também, porque acaba que você vai ter um custo menor. De rotatividade, Isso, né? porque a cada colaborador que você dispensa ali e manda embora, é um custo altíssimo para a empresa, né? E hoje é uma dor, o turnover é uma dor em todas as empresas que tem que lidar com essa grande rotatividade. E talvez, será que isso não faltou uma gestão no sentido de colocar um profissional ali
que entende dessa área, que vai ajudar, que vai fazer uma análise, que vai aplicar as ferramentas, sabe? Que vai a gerir essas emoções, ajudar o colaborador a gerir essas emoções, a passar por um processo de transformação, de cura, de restauração, de transformação, de desenvolvimento. Entende? E ele se tornar muito mais produtivo, entregar muito mais resultado. É muito importante. Fernanda, agora eu gostaria de falar com você um pouco sobre bons hábitos também. Bons hábitos de alimentação, de Sim. atividade física, até questão mesmo de hábitos de sono mesmo, né? Da gente ter qualidade de sono. Esses bons hábitos, hábitos de leitura, de inteligência intelectual mesmo, de cursos, Sim. mentorias, isso também me aproxima de ter mais inteligência emocional? Tudo é importante. Dentro da inteligência emocional, a gente aplica uma ferramenta. Essa ferramenta, ela olha todos os pilares da sua vida. E ali, não adianta você estar muito bem na sua vida profissional se a sua vida conjugal não está. Não adianta ali você estar alta performance ali na sua vida de exercícios físicos, tudo em dia, se na verdade o seu intelectual não está. E todo excesso é uma fuga. Se você está muito em alguma coisa e zero na outra, a gente identifica isso na ferramenta, é porque você está negligenciando alguma área. Então, não adianta. Vai adiantar você ler a noite inteira e ficar uma noite inteira assim, claro? Nossa, eu fiquei muito... Olha, eu li 2 livros uma noite. Tudo bem, mas e aí? O que essa falta de sono causou na sua vida? Ou então, vai adiantar você olhar só para a inteligência emocional na sua vida e esquecer da sua inteligência espiritual? O seu pilar principal, que é Deus? Vai adiantar você fazer vários cursos, ler vários livros, ir para academia e negligenciar a sua vida conjugal? Entende? Então não tem como. Esses bons hábitos pega uma pirâmide. Hoje, dentro também da minha mentoria, a gente trabalha uma ferramenta que chama, tá lendo o livro ali, né, do Christian Barbosa, que é a Tríade do Tempo. Então a gente aplica uma ferramenta onde o mentorado, primeira coisa, ele entende como que ele está gerindo o tempo dele. E o nosso tempo ele tem que estar entre o importante, o interruptivo, o circunstancial e o urgente. E o certo dessa ferramenta é você estar muito mais no que é importante e muito menos no que é urgente. E administrar esse interruptivo e esse circunstancial. E tudo aquilo que é importante, que você não olhou, ele vai se tornar o quê? O seu urgente. Saúde é importante, Wesley? Sim. Fazer check-up uma vez por ano é importante? É uma vez por ano, é? É importante, não é urgente. Não fez. Foi diagnosticado com a doença. Se tornou o quê? Urgente. Urgente. Entende? E aí tem algo no meio, que é o circunstancial. Por que você está deixando de fazer o que é importante para se tornar urgente amanhã? Porque você ficou muito tempo no que é circunstancial. Sim. Fez sentido? Sim. Muito tempo em redes sociais, muito tempo assistindo um jogo, muito tempo fazendo algo que não que seja importante, tá? Mas que talvez você fez em excesso. Então você tem que aprender a administrar essa pirâmide sua. Tá? O que é importante? Vem primeiro. Saúde é importante? Relacionamentos é importante? Atividade física é importante? Alimentação é importante? Isso então você não pode negligenciar. Quanto tempo eu vou ficar no grupo do WhatsApp? Circunstancial. Diminui o tempo. Por isso a procrastinação. Atividades, pequenas tarefas que vai te levar a grandes resultados. Fez sentido? Por que as pessoas procrastinam? Eu comprei vários cursos. Comprei vários livros, mas na hora que eu vejo aquela pilha de livro ali, eu não vou ler nenhum. Tá, compra um livro. Lê 4, 5 páginas por dia. Compra um curso. A hora que você olhar que é tanto de aba do curso, faz uma por dia. Durante quanto tempo? 20 minutos. Não é diferente? Agora, quando você olha muito a fazer, qual que é a sua tendência? Procrastinar. E aí você vai quê? Se auto-sabotar. Ah, não, mas só hoje eu mereço. Entende? Então não tem como. Bons hábitos mudam a sua vida. E bons hábitos, incluindo esse momento intelectual, vai te levar à inteligência emocional. Se isso for importante para você. Porque se a pessoa falar assim, eu acho que isso não é importante. Eu não vejo a inteligência emocional como algo muito importante para eu alcançar os meus objetivos, para eu mudar os meus resultados. Então, a gente volta naquela mesma frase. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Se o seu cérebro acreditou na história que você contou de que não é importante para você. Sim, sim. Eu estava refletindo aqui essa questão que você falou do excesso.
E o excesso de informações, o excesso de oportunidade, muitas pessoas olham com bons olhos, mas na verdade é o oposto, né? Quando a gente tem muitas oportunidades, acaba que a gente não aproveita nenhuma, porque são muitas opções e a gente não consegue escolher uma sequer, né? É muito engraçado isso, mas em cima dessas coisas que você me falou, eu acho isso, entre aspas, coisas básicas que a gente deve fazer. Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, crescer intelectualmente, ter inteligência emocional. Mas por que que a gente não segue isso? É autossabotagem? Sim, muitas vezes sim. E muitas vezes pela falta de saber quem você é. Coisas básicas, não é? Fazer exercício físico, uma boa noite de sono, tomar muita água, uma boa alimentação. Ó, foi feita isso é uma pesquisa mesmo que foi feita em Harvard, onde depois de 35 anos analisando vários grupos de pessoa, o comportamento, as atitudes, os hábitos, chegou-se à seguinte conclusão: o que mais importa são os relacionamentos. A felicidade está ligada aos relacionamentos. E nós estamos vivendo qual era? Do digital. Relacionamento, olhar no olho, gerar empatia, um toque físico, um presente, uma palavra de afirmação, um tempo de qualidade. Estamos falando de um dos pilares da inteligência emocional agora. As linguagens de valorização. Entende? Então, imagina, eu falo assim, é tão bacana você entender isso, que antes de eu passar por esse processo, eu não sabia o que era essa linguagem de amor, essa linguagem de valorização. O meu é palavra de afirmação, Wesley, e da minha filha é presente. E por muito tempo, eu não conseguia acessar minha filha. Porque por muito tempo, eu amava ela, demonstrava amor pela maneira como eu me sinto amada. Filha, eu te amo. Filha, você é importante. Filha, você é linda. Mas ela queria o quê? Um presente. Porque ela se sente amada através de um presente. Olha o quanto que isso é importante. E eu gerava o quê com a minha filha? Você acha que eu gerava conexão? Você acha que eu gerava uma autoestima fortalecida nela? Eu gerava ponte ou eu gerava um muro? Minha mãe não me ama, né? Porque eu não acessava ela. Entende? O meu marido é atos de serviço. Ele gosta que eu faça as coisas pra ele se sentir amado. Eu falar que amo ele, que ele é lindo, que ele é maravilhoso. Eu não acesso. Eu acesso ele com atos. Fazer alguma coisa pra ele. Fez sentido? Então, se esse estudo tão comprovado, tão validado, chegou-se à conclusão de que o que mais se importa são os relacionamentos, aonde você está colocando o seu tempo? Como que está a sua pirâmide ali da tríade do tempo? Aonde está? Fez sentido? Então o segredo é sempre entender de pessoas. Entender de pessoas, conectar com pessoas. Tem uma frase que eu falo nas minhas palestras de Jung também, que é uma pessoa que eu estudo ele muito, gosto muito da leitura dele. Ele vai dizer que você deve dominar todas as técnicas, você deve conhecer todas as ferramentas. Ok, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. As pessoas estão muito mais interessadas nisso, na conexão, no olhar no olho, no toque físico, na empatia, sabe? E as pessoas estão carentes disso, Wesley. O mundo está carente desse amor, dessa gestão das emoções. Por isso, tantos indícios aí, né? De pessoas emocionalmente adoecidas. E o amor cura, o amor liberta, o amor salva, o amor conecta, o amor gera cura física. E se você olhar aí dentro da ciência, né, pessoas que adoeceram o corpo, tá muito ligado com essa falta de perdão, tá muito ligado com essa amargura, tá muito ligado com a solidão. Pesquisas já comprovam também. Tem um livro que eu indico na minha mentoria, vou deixar aqui para os nossos ouvintes, que chama O Poder do Subconsciente. Esse livro ele vai falar que até doenças, como câncer, quem teve ali o amor da família, o contato, ele é maravilhoso. Teve uma leitura diferente. Já leu ele? Maravilhoso, não é? Aqui ele tem uma parte que ele vai falar, que você vai treinar o seu cérebro, e aí automaticamente parar de se auto-sabotar, e ele vai falar sobre, tem uma parte aqui que vai falar sobre as doenças físicas do nosso corpo. Então, olha só, ó, fica aí a dica, né, para os nossos ouvintes. Esse livro eu indico na minha mentoria. Outro livro que eu indico na minha mentoria, não sei se você tem, é O Ciclo da Autossabotagem. Não, isso não tem. Vale a pena ler, porque está muito ligado à inteligência emocional.
Porque onde você está se sabotando? Qual área você está? Fernanda, eu não consigo romper na minha vida financeira. Eu gasto tudo que eu ganho. Autossabotagem. Fernanda, eu aprendi a contar uma mentira e eu aprendi a acreditar naquela mentira. Autossabotagem. Fernanda, eu não sei o que acontece nos meus relacionamentos. Eu só atraio pessoas com o mesmo perfil. Pessoas que querem aproveitar, pessoas que vão me trair, pessoas que vão me deixar. Autossabotagem. Você começa em um evento de injustiça que você viveu lá no passado, em um evento de alto impacto emocional ou de vários eventos gradativos, você começa a fazer o quê? A repetir aquele padrão de comportamento. Isso é uma autossabotagem. Você começa a procurar um marido que vai honrar a sua linguagem, sabe, de dor, de abandono do pai. Entende? Talvez tudo aquilo que você não quis, você começa a repetir, porque essa dor está onde? No seu inconsciente. Então Sim. a autossabotagem, sim, ela anula muitas possibilidades na nossa vida, por isso entender de onde vem. Fernanda, agora falando um pouco da inteligência emocional com excesso de informação, principalmente nas mídias sociais. As mídias sociais hoje tá impactando mais de forma negativa a inteligência emocional das pessoas ou mais de forma positiva? Eu acho essa pergunta, assim, relativa. Por quê? Porque o algoritmo das redes sociais, ele vai entregar aquilo que você quer ver. Então, eu acho que, volto a dizer, tá ligado a você. É a sua leitura. Quem você tá lendo? Quem você tá ouvindo? Quem são os seus mentores? Quem são as suas referências? Então, você vai consumir conteúdos que vai ter mais clareza nessa gestão das emoções? Quem são as suas referências? Entende? Ou você vai buscar aí nos gurus da internet, vamos dizer assim, né? E aí você vai ficar perdido. Sabe uma coisa que você falou, que eu acho muito bacana? Eu aprendi dentro do meu processo a esvaziar a xícara. Você só vai aprender de verdade quando você estiver ensinando. Sim. Não adianta, e tem pessoas que não esvazia a xícara. Fica aquele excesso de informação, aquele excesso de coisas e por fim você não faz nada. Você não começa nada porque você não disseminou aquilo. Então é quando você está fazendo, quando você está em ação e quando você está ensinando, ou seja, você está esvaziando a xícara. Então o que eu falo para os meus mentorados? Lê um livro, dissemina ele, põe em prática ele, faz um podcast dele, faz uma live dele. Fez sentido para você? Chama, vem cá, senta com alguém e fala, deixa eu te contar o que eu aprendi. E aí o que a pessoa, não, Leo, gostei muito, olha, outro, gostei muito, gostei muito. E aí, por fim, você fica tão perdido, faz sentido? Que você fala, você fica um obeso intelectual, mas que você não consegue disseminar. Eu fiz uma formação de inteligência emocional. Eu estudo muito, eu leio muito, tô buscando muito, tô entrando em um outro ecossistema, sim. Só que eu tô indo em uma fonte, mas eu estou esvaziando aqui. Entende? Porque senão você vira um obeso intelectual também. E aí, quando você me pergunta se está confundindo, pode ser que sim. Mas vai depender muito da leitura de cada pessoa, de que o que eu quero consumir. Isso é importante? Isso vai fazer sentido para o meu crescimento? Para eu transbordar na vida das pessoas? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Então sempre vai cair sempre vai cair em quem é você? Quem é você? Qual a sua verdadeira identidade? Passa por o processo de autoconsciência, autoanálise, porque aí você para de viver da opinião das pessoas. Porque quando você pede a opinião das pessoas, cada pessoa, Wesley, vai te dar uma opinião baseada em quê? Nas suas dores, nas suas crenças, nas suas limitações, nos seus traumas e nas suas vivências, não é? É a leitura que ela tem de tudo isso. Então, não busque opinião, não, busque mentores e que chegaram aonde você quer chegar. Porque aí você vira o jogo. Eu vi que você é uma mulher muito espiritualizada Sim. e eu tô buscando isso a cada dia na minha vida também, Uau. porque eu acredito muito nessa parte de espírito, né? Mente e corpo. Falam corpo, alma e espírito, né? Mas eu penso que é espírito, alma e corpo, né? O espírito tem que sempre vir primeiro. E eu tô frequentando ambientes espiritualizados ultimamente que me falam muito sobre essa questão de escutar Deus, né?
formas de escutar Deus, de entender Deus. Tem pessoas que entendem Deus a partir de um louvor, tem pessoas que escutam e entendem Deus a partir de livros, né? A partir de outras pessoas, de profecias de outras pessoas. E eu não tenho ainda esse discernimento. E eu busco isso também, né? E eu tô pedindo isso ultimamente para Deus, para de alguma forma me livrar, né? Das cadeias que estão diante dos meus olhos, dos ruídos que estão diante dos meus ouvidos e impedem de alguma forma de eu ou escutá-lo ou entendê-lo. Engraçado que a partir do momento que você falou que as pessoas precisam esvaziar a sua xícara, eu tive a impressão que ele usou isso para falar através de você, para falar para mim. Por quê? Hoje eu sinto que eu sugo muito conteúdo, seja palestras, mentorias, cursos, aulas online, e esvazio pouco a minha xícara. Então, eu queria até agradecer você por essa resposta, porque fez muito sentido para mim. Que eu preciso esvaziar cada vez mais a minha xícara e não me tornar um obeso cerebral. Fez muito sentido isso para mim, eu até te agradeço por isso. Nós acabamos de falar que é muito bacana, né? Eu fico feliz que eu vi que você ficou emocionado. E olha só, eu falo assim, só queria voltar um pouco sobre os pilares da sua vida. E esse pilar é busque a Deus sobre todas as coisas. Quando você ouve a voz de Deus, você para de ouvir o ruído da carroça. Quando você sabe quem você é, primeiro nele, você é imagem e semelhança dele. E aí sim, você vai buscar esse autoconhecimento. Buscou o autoconhecimento? Não se torna um obeso intelectual. Dissemine o que você aprendeu. Então, se você aprendeu um versículo da Bíblia, entregue ele para alguém. Porque eu aprendi outra coisa também, sabe, Wesley? O pouco que você pensa que você sabe é muito para muita gente que não sabe nada. Sim. Então, a primeira coisa, o que eu sei já é o suficiente para eu poder transbordar na vida das pessoas. Então, em uma pirâmide, busque a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia tem um versículo que fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, guarda o seu coração. E como você vai guardar o seu coração? Você vai guardar o seu coração em Deus. Porque quando você guarda o seu coração em Deus, ele começa a te dar o direcionamento das outras coisas. Para que você comece a entender o seu chamado, o seu propósito e fazer as coisas acontecer. Fazendo o quê? Tudo que você já sabe, você está pronto, você está preparado. E outra coisa que vai te estimular muito os nossos ouvintes é: a Bíblia tem um versículo que vai dizer que o Senhor, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, se você é imagem e semelhança dele, se ele é o centro, se ele é o pilar, e ele capacita os que ele escolheu, então pronto. Ele não escolhe os capacitados, ele vai capacitar os que ele escolheu. Você é um escolhido. Então tome posse dessa escolha que ele fez por você e ele já te escolheu e fala: eu consigo, eu posso, eu sou e eu vou. Eu vou porque a parte mais difícil ele já fez por nós. Então, se você está buscando, não busque muitas coisas, mas busque nele. Sabe onde é ele? A palavra de Deus. Sim. A Bíblia tem um versículo também que vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. O que a inteligência emocional fala? O conhecimento te liberta. Está tudo na Bíblia. Sabe quem foi o maior líder da inteligência emocional? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior líder da inteligência emocional, da gestão das emoções. Tanto que Augusto Cury fez uma série, né? Dentro aí da leitura dele, que é um mestre da gestão das emoções, ele falou que ninguém se compara a Jesus. O homem mais inteligente, o homem mais rico, o mestre dos mestres. Então ele desenvolveu uma coletânea para falar do homem Jesus, como enquanto homem, o quanto ele sabia lidar com a gestão das emoções. Então, quem é a sua figura maior? Quem é o seu maior mentor? Jesus. Dentro da inteligência emocional, nós temos a ferramenta da roda da mesa do conselho. Quem está na sua mesa? Quem é o seu mestre? Quem é o seu mentor? Quem é o seu treinador? Quem é o seu discipulado? Coloca essas pessoas na sua mesa. A gente não precisa de muito. A gente precisa do que é básico, mas é o básico que funciona. Fez sentido? Nossa, muito louco isso.
Ai, ai, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, talvez, quando você toma posse dessa verdade, você se sente filho, você se sente pertencente, você começa a pertencer a ele. E aí você entende, poxa, tem muitas pessoas falando de quê? De gestão das emoções? Tem, Augusto Cury. Quem? Paulo Vieira. Quem? Tiago Brunet. Tiago Brunet hoje estava fazendo um podcast a semana inteira de inteligência emocional. Mas eu sei que eu sou o quê? Uma escolhida. Então, se ele me escolheu, ele já me capacitou, ele já soprou meu nome, ele já escreveu a minha história, e eu ouço a voz de quem? É da comparação? É do ruído da carroça? É do que tem mais? É do que fez mais? Não, eu ouço a voz de Deus. E todo dia ele fala, eis que eu estou com você, até a consumação dos tempos. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu estou com você, não temas, creia somente. Por isso que eu falo que se você já leu tantos livros, eu quero encorajar você aqui a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Sim, eu Leia a Bíblia. já tô com essa prática diária já. Comece do Novo Testamento, Sim, tá? Busque um lugar para pertencer, tá? E aí você pode sim conhecer vários lugares, mas Deus vai testificar o lugar em que você vai estar. Para você poder disseminar esse conteúdo, para você disseminar a sua ajuda e para você viver o seu propósito. Porque todos nós, Márcio Michele fala isso, todos nós temos um palco. Só que ele está vazio e ele está esperando você. Então a gente precisa tomar posse desse palco. Parar de querer buscar nessa comparação, parar de nos paralisarmos pelo nosso passado, resolver as arestas do nosso passado e escrever uma nova história no presente para nós sermos essa melhor versão e ter uma visão de futuro. Qual é a visão de futuro que você que está nos ouvindo hoje tem? O que tem travado você? O que tem limitado os seus sonhos? Para onde você está olhando? Quais são as referências? Quem tem sido os seus mentores? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Quais são as mesas que você tem sentado? Porque a Bíblia fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Então, tome cuidado com quem você está ouvindo, vendo e o que você tem sentido. Porque são os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções que vai determinar as suas ações, que vai determinar os seus hábitos, que vai determinar o quê? Determinar os seus resultados. sim. Eu dando comando pra mim mesmo, isso funciona também? Sim, porque o seu cérebro acredita na história que você conta para ele. Comece a dar comandos positivos, comece a criar crenças fortalecedoras. A psicologia entende que a cura vem, Freud explica, né, que a cura vem por falar. Falar. Mas a inteligência emocional, a gestão das emoções entende que você vai falar, que você vai ouvir e que você vai fazer. Então, quanto mais você faz, quanto mais você fala, quanto mais você verbaliza tudo isso, mais vai acontecer. A Bíblia tem um versículo que vai dizer que da sua boca procede bênção ou maldição, que o poder da vida e da morte está na língua. Então, a Bíblia fala, escolhe, pois, a bênção e não a maldição. O que é escolher bênção? Palavras poderosas, palavras de poder. Um posicionamento de uma pessoa que é vencedora, de que consegue, de que é capaz. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decidiu ser a partir do que você fez agora. O que você decidiu fazer a partir do seu agora? Não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para o seu passado. Ressignifique o seu passado. Resolva todas as suas pendências emocionais. Cure todas as suas feridas emocionais. Seja a sua melhor versão com os recursos que você tem hoje. Busque dentro de você essa força e crie uma visão extraordinária de futuro, vendo um mundo de possibilidades e não de limitações. Isso vira o jogo da sua vida. Isso te projeta para um próximo nível. Fernanda, agora uma pergunta séria pra você, não que as outras não tenham sido. Eu tendo uma inteligência emocional, eu tendo uma gestão de inteligência emocional, eu consigo levar a minha vida cada vez mais leve, mais plena? Sem dúvida! Essa pergunta foi a melhor. Tenha inteligência emocional, tenha gestão das suas emoções, saiba quem você é, faça sua autoanálise, descubra quais são os seus pontos fortes, quais são os seus motivadores, saiba a sua verdadeira identidade, busque a sua verdadeira identidade, não limite os seus sonhos e fala, eu sou capaz, eu consigo, eu posso.
Eu perdoo. Quem que você precisa perdoar? Eu aceito. O que você está relutando que você precisa aceitar? E eu aprendi. O que que você aprendeu? E siga em frente. Sua vida vai ser leve, sua vida vai ser próspera, sua vida vai ser abundante. Você vai viver essa prosperidade, essa abundância, essa novidade de vida. Você vai ser esse escolhido, sim. E você pode. Todo mundo que você talvez segue aí, que é uma história de sucesso, essa pessoa teve um começo. Só que uma decisão que ela tomou de falar, eu não conformo com essa situação que eu tô vivendo. Talvez você tá aí nos ouvindo, você tá aí triste, angustiado, deprimido, busque ajuda. Mude a sua leitura, mude quem você segue, mude quem você ouve. Busque a espiritualidade como principal pilar da sua vida. Busque a Deus, Ele é a nossa força maior. Ele é a essência que emana o amor, que emana o bem, o perdão, a graça e a misericórdia. Fernanda, gostou do papo? Demais, demais. Espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu ouço muito assim, sabe, Wesley? Fernanda, mas você fala com... Nossa, você fala com o coração. E eu falo com o coração. Eu falo daquilo que eu acredito, eu falo daquilo que me ajudou. E eu falo com muito amor. Eu falo porque eu tô aqui, tá? Quero me colocar aí à disposição de todos para seguirem a Fernanda nas redes sociais, né? Até o próximo pedido que eu ia fazer pra você. Antes da gente ir pra mensagem final, passa pra galera aí as suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra pra ter uma proximidade maior contigo aí. Fernanda, @Fernanda Della Libera. Não é, o pessoal confunde muito, é Della, D-E-L-A. D-E-L-A, Fernanda Della Libera. E lá no link da minha bio tem o meu celular pessoal. Não vai falar com o robô, vai falar com a Fernanda. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de entender as pessoas, de me conectar com as pessoas. Eu estou à disposição de todos os nossos ouvintes. E Fernanda, a mensagem final que eu gostaria de pedir pra você é que você deixasse um direcionamento, principalmente para as pessoas que precisam fortalecer a sua inteligência emocional e precisa de um direcionamento. Queria que você deixasse uma mensagem principalmente para essas pessoas. Olha só, você que está aí nos ouvindo, eu quero te dizer que você é único, que você é especial, que você tem toda a capacidade que você precisa para viver uma vida extraordinária, para ter uma visão de futuro, para criar a realidade que você sempre sonhou. Talvez você parou de sonhar, mas busque no seu passado, resolva essas dores, resolva as suas feridas emocionais, busque ajuda. Busque um mentor. Busque alguém que vai falar de Deus para você. Busque alguém que vai te apresentar o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo. E busque dentro de você toda a força que você precisa. Você não é o que fizeram com você, mas a partir de hoje você será aquilo que você decidiu a fazer dos melhores dias da sua vida. Então, eu estou aqui para segurar na sua mão e para te projetar para o próximo nível. Gratidão. É isso aí. Mude as suas convicções. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um papo muito bacana, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que escutaram esse nosso episódio de hoje. Obrigada. E para você que chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, já deixa o seu like nesse episódio, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber os próximos episódios aqui do Série Mas Nem Tanto. E como eu mencionei aqui no começo, comente esse episódio aqui, eu vou responder, a Fernanda também provavelmente vai se propor a responder também os comentários. E compartilha esse nosso episódio de hoje aqui para mais pessoas, compartilha via WhatsApp, via Instagram, via Telegram. Futuramente, daqui a algumas semanas aí, os nossos episódios também vão subir no Spotify. Essa é uma promessa que eu faço para vocês aqui, tá? Porque hoje a gente tá subindo os episódios só no YouTube, então eu prometo que nas próximas semanas aí também vamos ter os episódios em áudio. Então, até a próxima, pessoal, rumo à sua melhor versão. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.